Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist aqui no canal da Clear Corretora. Eu gosto sempre de começar os meus vídeos agradecendo vocês e dando os parabéns por você estar buscando conhecimento. Certamente esse é o melhor caminho e com certeza essa interação com vocês, independente do estágio, do nível de conhecimento que você tenha, faz muito sentido para a evolução de quem tem interesse no mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Candlestick. Mas antes, eu quero te convidar, aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você abrir a sua conta na Clear Corretora, que é a corretora focada no trader, tá ali sempre antenada nas melhores condições para você que quer operar day trade, seja em índice, dólar, contratos futuros ou até mesmo em outros mercados, ações, etc. Fica aqui na descrição desse vídeo o link para você que está dando os primeiros passos, que não tem ainda a conta junto a uma corretora, para ingressar na Clear Corretora, que é a corretora do trader. Sem delongas, vamos direto ao ponto. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algo mais básico no que diz respeito à formação de Candlestick, tá certo? Mas, já de antemão, quero também deixar aqui uma indicação de livro para você aprofundar mais seu conhecimento sobre esse tema. Um dos livros que eu mais gosto é o livro do Carlos Alberto de Bastiani, e esse autor tem um livro chamado exatamente Candlestick, tá certo? A gente vai deixar esse também na descrição do vídeo para que vocês possam encontrar, né, esse material mais facilmente. É um livro acessível, ou seja, barato, e que vai te dar um conhecimento muito amplo sobre as formações, sobre as figuras de candles. Falo isso porque esse universo é gigantesco. Mas para o nosso dia a dia, para as nossas operações de day trade, onde a gente não usa tantos padrões, tantas figuras de candles, o que a gente realmente precisa saber é o funcionamento, é como ele se forma, quais são as características, né, de informações que a gente tem. Para ficar mais intuitivo, eu trouxe uma pequena apresentação bem objetiva para você poder acompanhar nos detalhes. Como a gente analisa o mercado através dos gráficos, é importante a gente entender que a gente também pode escolher a periodicidade que a gente vai analisar um gráfico. Então, quando a gente coloca um gráfico de candle, né, a gente pré-estabelece qual é o tempo que esse candle vai ter de duração. Então, por exemplo, se for um gráfico de 1 minuto, ele tem 1 minuto de duração. 5 minutos, 5 minutos de duração. 15 minutos, cada candle, né, ou seja, cada formação que você vai ver ali isolada vai ter 15 minutos de duração. E assim, sucessivamente, mesmo que você venha escolher tempos gráficos maiores, como por exemplo o diário, cada candle representa um dia, né, de informações. Kim, mas quais são as informações que a gente tem que ficar atento na formação de um candle? Basicamente, dentro desses tempos, eu vou ter o tempo todo as informações de abertura, fechamento, máxima e mínima. E quando a gente tem esse tipo de informações, fica mais fácil detectar quais são os candles que são positivos e quais são os candles que são negativos. Inclusive, a gente usa muito a expressão pavio, sombra. Você vai ver muito isso no mercado, muito por parte dos operadores, dos analistas, enfim, dos traders de modo geral, a expressão pavio ou sombra, tá certo? E aqui com esse slide eu consigo te mostrar exatamente todas essas informações. O ponto mais importante, né, que todo iniciante tem, normalmente tentar entender se aquele candle foi positivo ou foi negativo. E a gente consegue detectar se ele foi positivo ou negativo pela diferença entre a abertura e o seu fechamento. Mas não são só essas as informações que a gente tem. Como você consegue ver aqui no slide, entre a abertura e o fechamento a gente tem a parte mais preenchida do candle, a parte mais gordinha, vou usar essa expressão, mais fofinha, é a parte mais representativa dele. E para cima do fechamento você consegue ver que a gente tem só uma pequena agulhada lá, e é isso que a gente chama de sombra, de pavio. Então durante a cotação desse candle, vamos imaginar que ele tenha 1 minuto de duração. O mercado abriu, ele registrou uma mínima e ele veio e formou o pavio inferior, entre a abertura até a mínima. Aqui ele fez essa agulhada, essa sombrinha. Depois ele começou a se recuperar durante esse 1 minuto de duração, foi subindo, registrou uma máxima e começou a voltar, e aí teve o seu fechamento. Perceba que até ele chegar na máxima e voltar, ele estava construindo também a sombra superior, que é exatamente o que nós temos nesse slide. E por que esse candle é um candle positivo? Porque ele tem um fechamento superior ao valor de abertura. A coloração do candle, vale lembrar aqui que você pode escolher qualquer tipo de cor. Você pode pré-estabelecer que o candle positivo seja branco e o negativo seja vermelho, que o candle positivo seja azul e o negativo seja amarelo. Essa regra de coloração, ela é
do seu gosto, como você preferir. Então aqui eu consegui te mostrar um candle positivo. E agora eu vou te mostrar um candle negativo, que nesse caso ele está ali com a regra de coloração preta, mas poderia ser vermelho, amarelo, como você pré-estabelecer. E qual que é a diferença principal de um candle para o outro? No esquerdo aqui, nós temos o exemplo de um candle positivo. E do lado direito, aqui nós temos um exemplo de candle negativo. Veja que esse candle negativo, ele teve uma abertura, o preço subiu um pouco, registrou acima do valor de abertura uma máxima, depois ele continuou cotando, começou a cair, caiu muito mais, veio, registrou uma mínima, né? Agora, por sua vez, ele já tem, né, um corpo maior, porque você já tem informação de máxima, você já tem um valor de abertura, você já tem também uma mínima que ele está formando, e o cronômetro está contando. Os segundos estão passando e se ele tem 1 minuto de duração, quando ele atinge 1 minuto, ele fecha. E no momento que ele tem o fechamento, ele te dá o registro das informações. Então, abertura superior ao fechamento, um fechamento inferior ao valor de abertura, nós teremos uma barra negativa, ou seja, um candle negativo. Que mais eu posso passar já de antemão aqui para vocês? Candles com corpo grande significa que é um mercado mais volátil. O que é um candle com corpo grande? Um candle que durante 1 minuto, por exemplo, ele oscilou 300 pontos, se tratando do índice, ou 20 centavos na Petrobras, é um candle com um corpo grande. E não importa aqui a periodicidade, porque com o tempo você vai perceber que existe uma diferença de momento para momento no mercado. Em alguns momentos a volatilidade está maior, o volume negociado é muito maior, a intenção compradora ou a intenção vendedora é muito maior. E aqui a gente começa a ter um pouco do reflexo do interesse por parte dos investidores. Mesmo dentro de um candle só, você consegue perceber que se houve uma abertura, o preço caiu pouco e logo na sequência ele subiu muito, mas muito forte e teve uma barra expressiva. Isso te passa algumas informações de que os compradores, naquele momento, naquela situação isolada, estão muito interessados naquele ativo, naquela região, naquele preço. E aí, novamente, a gente volta a falar da oferta e da demanda. É isso que faz o preço se mexer. Só que o preço vai se mexendo com um conjunto de candles. E é esse conjunto de candles que vai construir as condições, as formações, os padrões gráficos que nós utilizamos. Daí se dá a importância de nós termos um bom domínio sobre as informações básicas que um candle tem e também sobre a expressão de força que cada barra, cada candle isolado tem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui a gente conheceu de maneira mais simplista e eu deixo novamente a sugestão do livro Candlestick do autor Carlos Alberto de Bastiani. Gostou desse vídeo? Compartilha, deixa seu like e aqui na descrição do vídeo tem o link para você abrir a sua conta e dar os primeiros passos no universo da Bolsa de Valores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.